pessoal? Para aqueles que tiverem computador e internet disponíveis, podem fazer o download do Notepad++, que é o software para a gente poder digitar e salvar os códigos HTML e CSS. Esta opção é para quem tem o acesso, tem o computador certinho. Para quem não tem esse acesso, não tem como fazer esse download, vocês vão realizar as atividades em uma folha comum, por escrito, e a entrega vai ser através de fotos, que vocês vão tirar foto da atividade e depois postar lá na plataforma, tá? E quem fizer pelo software vai estar fazendo o quê? Vai estar enviando o arquivo digital da resolução do exercício, ok? Aqui eu estou mostrando para vocês uma outra opção muito melhor do que a anterior, que é instalar o software Notepad. É vocês usarem o site da W3 Schools, que é um site que institui as normas, as regras para a web, né? E tem muito conteúdo de web lá. Tudo que se usa na web tem nesse site. E ele tem um editor online, onde você pode digitar o seu código do lado esquerdo e ver ele rodando, digamos assim, na telinha do lado direito. O link para acessar é aquele link lá em cima, mas eu vou estar disponibilizando também este link para vocês na plataforma, para vocês clicarem e ir direto para esse site. Então, vocês não vão precisar instalar software adicional, tá bom? Aqui, eu gostaria só de frisar uma configuração que vocês têm que fazer lá no software Notepad, para quem for usar o software. Antes de começar, na hora que vocês começarem a digitar, clique no menu formatar e coloque a codificação em UTF-8, marca esta opção, tá? Senão vai dar problemas na acentuação do arquivo na hora que vocês forem visualizar no navegador. Continuando o conteúdo que a gente estava vendo nas aulas, a gente vai estar vendo as propriedades de texto do CSS. E essa propriedade chama text, tá? Dá pra gente configurar mais algumas coisas nos textos do arquivo HTML. No caso, dá pra gente mexer com o espaçamento entre as letras, que é o letter spacing. Dá pra gente mexer com o word spacing, que é o espaçamento entre as palavras. O text align, que é o alinhamento do texto. O text decoration, que é a decoração do texto. O text indent, que é o recuo, que é aquela margem dada antes do início dos parágrafos. Tem a parte do text transform, que é a forma das letras. O direction, que é a direção do texto, de onde ele vai partir até onde ele vai seguir a escrita. E o white space, que é como o navegador trata os espaços em branco. Vamos estar vendo esses itens na próxima tela. Bom, dá pra gente estar alterando a cor do texto, que a gente já fez isso em sala de aula, né? Que é a propriedade color, que a gente coloca o código em hexadecimal da cor. Até tem uma tabela, que posso deixar em anexo na plataforma. Essa tabela tem todas as cores e os seus códigos. Aí, o letter spacing, o espaçamento entre as letras. É o quão junto ou quão afastado vai estar uma letra da outra. Então, depois dos dois pontinhos, a gente coloca uma medida em pixels, em pontos ou em centímetro, tá bom? Podemos usar pixels ou pontos e ir testando. Por exemplo, 2 pixels vai dar uma distância de 2 pixels de uma letra para outra dentro da palavra. Aí tem a outra propriedade, que é o word spacing. Word spacing é parecido com o letter spacing, porém é o espaçamento entre uma palavra e outra. Então, você pode aumentar esse espaçamento também em pixel. Eu quero que fique entre uma palavra e outra do meu parágrafo um espaçamento de 10 pixels. Então, vai dar essa distância nos seus parágrafos. Aí também tem o text align, que é o alinhamento. Aqui a gente consegue deixar o texto à direita, centralizado, à esquerda ou justificado, tá? Que é o left à esquerda, o right à direita, o center ao centro e o justify justificado. O text decoration é para colocar um underline no texto, que é o sublinhado, o overline, que é o sobrelinhado, tá? Que é embaixo, né? Esse sobrelinhado é aquela linha embaixo, e o line through, que é uma linha acima do texto. Na verdade, tá em cima do conteúdo mesmo, como se estivesse errado, né? Aquele conteúdo estivesse errado, se estivesse riscando ele. Aí tem o text indent, que é a margem
A margem não, na verdade, o recuo, que você vai dar uma indentação no seu texto. Então, você pode pôr em pixels, em pontos ou em centímetros também um número. Existe o Text Transform, que é para transformar o texto. Capitalize, ele vai ficar todas as primeiras letras do texto em maiúsculo e as restantes em minúsculo. Se você escolher a propriedade Text Transform uppercase, você vai deixar todas as letras do texto em maiúsculo. Se você selecionar Text Transform lowercase, você vai deixar todas as letras do texto em minúsculo, tá? O Direction é de onde seu texto começa na tela até onde ele vai. Se você colocar LTR, ele vai ser escrito da esquerda para a direita, na tela. Se você colocar RTL, ele vai ser escrito da direita para a esquerda, tá? Ele vai começar do lado direito da tela a ser escrito. E o white space, ele é como trata os espaços em branco. Normal, se você deixar normal, os espaços em branco serão ignorados pelo browser. Ou seja, se você deixar espaços lá no seu código durante a digitação, ele vai ignorar. Se você colocar pré, os espaços em branco serão preservados. Então, todos os espaços que você fizer vão aparecer também no navegador. E o no wrap, que é o item 3, o texto será apresentado todo numa única linha na tela. Não vai ter quebra de linha, tá bom? Até ele encontrar uma tag BR, que é a tag de pular linha. Esse slide é para vocês poderem ver como era feito antigamente, assim. Ainda funciona, tá? Se você digitar este código, ele vai fazer o que está proposto, porém, não é mais usável a gente fazer todas as configurações dentro das tags do HTML. Então, ali o que vocês podem ver? Tem parágrafos e dentro do P tem um atributo chamado align, que é para fazer o alinhamento daquele parágrafo. Então, tem p-align center para centralizar, p-align right, que é para deixar alinhada à direita, p-align left, que é para deixar alinhada à esquerda, e o p-align justify, que é para justificar. Só que com as regras, né, da organização de padrões web, não se coloca mais a configuração da parte visual do seu site junto com as tags. As tags elas devem ficar independentes, sozinhas no código. Por exemplo, o P. O P tem que aparecer somente P. Ele não tem que ter os atributos ali no meio, porque isso torna a alteração do código muito complexa. Então, imagine que todo o seu site você deixa ele p-align center, e você tem que mudar isso tudo depois para justificado. Então, você vai ter que entrar página por página do seu site e modificar todos esses conteúdos dentro do código. Pelo CSS, você não precisa mais fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai editar o seu arquivo CSS, que pode ser externo, ou você vai editar a sua regra CSS que estiver no mesmo arquivo, colocando todos os parágrafos para justificar, por exemplo. Então, todos os parágrafos que aparecerem no seu código vão, a partir do momento que você salvar o arquivo, já vão ficar todos na nova formatação, tá? Então, por isso que não se usa mais fazer desta forma. Daqui em diante, para quem tem a opção de fazer na prática, vai testar todos os exercícios, os que estão com os códigos e os que estão propostos, tá? Vão desenvolver os que estão exercícios propostos. Aqueles que não têm como desenvolver na prática vão estudar os códigos e vão desenvolver os códigos dos exercícios propostos em folha, tá bom?